Vou voltar a falar um pouquinho sobre o recurso Face Attributes, que é um recurso que permite com que a gente consiga fazer a expansão de uma malha mantendo a sua forma texturizada coerente. Vamos ver como isso é rápido aqui na versão 4.3.0. Eu tenho um objeto cúbico, eu gostaria de aplicar nesse objeto cúbico uma textura. Então, quais são os procedimentos? Eu vou primeiramente vir aqui em cima, mudar para o Material Preview e vamos, com o cubo selecionado, vir na opção de Material, clicar em New, ele automaticamente coloca uma superfície com o shader chamado Principal OBS DF, eu vou mantê-lo, e o Base Color é onde nós vamos selecionar a imagem que nós vamos aplicar nas faces desse cubo. Então eu venho aqui, clico no pontinho amarelo e vou buscar o Image Texture. Para poder aplicar a imagem eu preciso vir aqui em Open e vou buscar no diretório a imagem que eu quero utilizar aqui para a finalidade de texturização junto ao cubo. Então eu vou selecionar essa textura. É interessante que na textura vocês criam uma formatação que facilite a aplicação da textura na face desse cubo. Por exemplo, eu tenho essa textura aqui num formato quadrado. Para eu poder selecioná-lo, clicando em Open Image, vocês vão ver que a textura é aplicada aqui diretamente. Mas ainda assim eu não vou ter o efeito desejável dessa textura junto ao objeto. Por quê? Porque é preciso desembrulhar esse objeto, fazendo com que as suas faces laterais se encaixem perfeitamente naquela textura que eu adicionei. Isso pode ser possível vindo aqui em cima e clicando na workspace chamada UV Editing. Aqui na primeira janela à direita, vocês vão ver que eu tenho uma textura. Clicando na tecla A, vocês vão ver que eu tenho um formato de uma cruz, que é nada mais nada menos esse cubo totalmente desembrulhado. Quando a gente fala desembrulhado, é a gente cortando esse cubo de tal forma que ele apareça como se estivesse estirado numa superfície plana. E para vocês verem a imagem nessa janela de cá, vocês podem vir aqui em cima, encostar o cursor, rodem o scroll do mouse para baixo, vocês vão ver que aparece aqui a opção ó, Viewport Material. E aqui vocês estão vendo com a condição texturizada. Para eu ajustar essa textura em uma das faces dessa superfície, eu vou usar a tecla S de escala, vou empurrar o mouse para trás e eu vou conseguir ajustar essas laterais, fazendo com que ela se encaixe tanto aqui na direita como na esquerda. Mas eu preciso movimentar essa face aqui central para que ela englobe toda essa textura. Como é que eu faço? Aproveitando que o cubo desembrulhado está todo selecionado, eu vou usar G de deslocamento, Y, que é o eixo de cima para baixo, e vou arrastar. E notem que eu consigo encaixar certinho, de tal forma que vocês conseguem ver a texturização normalizada aqui junto ao objeto. Então, é como se essa textura tivesse implantada em todas as faces do objeto cúbico. Com isso feito, eu retorno lá para o modo Layout. Entrando no modo Edit Mode, se vocês selecionarem aqui a opção de faces e tentarem selecionar qualquer face, usando a ferramenta Move, olha o que é que acontece. Na medida que vocês deslocam a face, expandindo a malha, ele vai expandir também a textura. Vou dar o Ctrl Z para ele voltar. Se eu selecionar de cima, vai ser a mesma coisa. E eu não gostaria que esse efeito aqui acontecesse dessa forma. Eu gostaria de expandir a lateral do objeto cúbico, mas gostaria que ele mantivesse aqui constante a textura que foi aplicada. Então existe aqui no modo de edição uma função que vai permitir a gente fazer isso de modo prático. Eu já expliquei aí nas versões anteriores e vou voltar a mostrar aqui como é que é feita nas versões 4.3. Vindo aqui na opção Options, vocês vão encontrar aqui em Transform essa opção chamada Correct Face Attributes. É a correção dos atributos de face. Eu posso selecionar por aqui, tá, pessoal? Como também, se eu quiser, eu posso vir aqui na barra de propriedade da direita, clicar no primeiro ícone aqui em cima, que é o ícone de Tools, ferramentas. Vocês abrem o Options aqui, vocês vão ver a mesma ferramenta aqui, sendo apresentada. Eu posso habilitar e desabilitar conforme eu desejo. Então, com ela habilitada, se eu agora selecionar essa face e tentar puxar, note que ele expande, mas a textura vem com essa expansão aqui acompanhando. Se eu quiser selecionar cá em cima, eu consigo esticar e eu consigo manter a expansão da textura diretamente na malha que eu selecionei. Coisa que eu não fazia se não tivesse com essa condição feita. Se eu desabilito e tento agora fazer, veja que no momento que eu modifico a malha, a textura acompanha
o movimento de escala da malha. Então, essa é uma forma que a gente tem de poder utilizar a texturização, mantendo as características daquela textura inicial que nós demos no momento que a gente transforma a escala do objeto junto ao Blender 3D. Aproveito para agradecer a vocês aqui pela atenção em mais um tutorial junto ao canal. Bom final de semana para vocês e até a próxima segunda.